Pelo Zoni Seguro e o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental de Clube Palmares e Volta Redonda, palavra ao doutor Humberto Adames Santos Júnior. Senhor presidente do Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, senhores ministros, muito boa tarde, senhora procuradora, doutora Débora Duprá. Eu gostaria de iniciar me associando também às saudações que foram feitas em homenagem à presidência do ministro Célio Peluso, que se encerrará amanhã. Saiba, Vossa Excelência, que o período de Vossa Presidência ficará para sempre guardado aí no histórico do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Federal, e gostaria também de saudar inicialmente a sabedoria de Vossa Excelência em não deferir a liminar desse processo, em aguardar que os fatos acontecessem, que a sociedade pudesse se organizar e pudesse estar aqui em todo esse tempo. Muitas pessoas, muitos personagens da história do Brasil lutaram muito, deram até sua vida para que nesse momento aqui da tribuna do Supremo Tribunal Federal, como já os antecessores falaram, os negros, os remanescentes de quilombo, os escravizados, os que vieram da África, pudessem ter voz e assento nessa Corte Constitucional brasileira. Cito ainda a sabedoria do Supremo Tribunal Federal ao tratar essas questões da igualdade racial, da inclusão dos afrodescendentes, em diversas ações que ministros de hoje, ministros de ontem e ministros que estão aqui presentes e já não estão mais aqui, nesse plenário, puderam ter essa parcimônia, esse cuidado, essa tranquilidade de não inserir algumas medidas que pudessem cortar a experiência que ocorre na sociedade brasileira. Cito o ministro Luiz Fux, com casos do Superior Tribunal de Justiça, julgando os casos da Marambaia. Cito o ministro Lewandowski na DPF 186 sobre a igualdade, cotas para negros aqui na Universidade de Brasília. O caso do ProUni, do ministro Aires de Brito. O ministro Toffoli também foi relator do MADI sobre a questão de cotas. O ministro Marco Aurélio, o caso do célebre edital dos jornalistas negros, onde ficou afirmada a afrodescendência, como no próprio Supremo Tribunal Federal, onde foi feito um edital, onde já se considerava a possibilidade de ter afrodescendentes. E também o ministro Gilmar, que indeferiu a pedido liminar para a intervenção na DPF 186. Digo isso porque qualquer ato desses iniciais, ele interromperia o amálgama da sociedade brasileira em torno desses assuntos que vêm sendo trazidos nessa postura do Supremo Tribunal Federal e de buscar a correção de fatos da vida da sociedade brasileira que talvez devessem estar sendo corrigidos em outros fóruns, mas que o Supremo Tribunal Federal está buscando essa figura central. E alerto porque se no julgamento de hoje não ocorrer uma procedência dessa ação, uma avalanche de ações de reintegração de posse poderá ser iniciada pelo país, nas comarcas de primeira instância, nos juizados de primeira entrância que estão aguardando esse pronunciamento. Inconstitucional é não cumprir a Constituição. O decreto 4887 está cumprindo a Constituição. Ele está buscando, sim, os termos de que falam os vários artigos que já foram mencionados aqui por todos aqueles que me antecederam. É preciso que, e se buscava ainda, ministro Célio Peluso, se procurou aqui, fizemos um embargo de declaração ao despacho que buscava uma audiência pública
né, que provavelmente vai ser objeto da sua intervenção no seu voto. Né? A audiência pública tem se revelado um dos mais importantes instrumentos que o Supremo tem buscado a sociedade mais perto de si. E buscávamos isso também, talvez, em algum momento, quando Vossa Excelência se pronunciar, ainda pode deliberar por esse sentido, mas que o importante é que a sociedade brasileira tem vindo para essa corte, né, em busca disso. E gostaria de mencionar, de trazer à lembrança alguns ilustres dessa luta, né, personalidades, inclusive quilombolas. Zumbi, o primeiro dos quilombolas que é homenageado em todos os foros do país que estão ligados à luta pela igualdade racial. O recentemente falecido senador Abdias Nascimento, que tornou a sua vida e missão, né, a luta em prol da população afrodescendente, não só do Brasil, mas de todos os africanos em diáspora pelo mundo. E também Luiz Gama, que foi o exemplo da advocacia em busca desse direito e reconhecimento dos africanos escravizados, e também os que foram libertos. A história tem trazido uma importância dessas personalidades. E a história do Brasil ainda não trouxe o papel do afrodescendente, do afro-brasileiro, do negro, do preto, do pardo, como queiram as várias correntes se denominar, para dentro da real importância que as populações oriundas da África trazem na construção dessa sociedade brasileira. Estamos no caminho que o Brasil tem de uma dívida a saldar com essas populações, por conta da escravidão e dos resquícios que persistem até hoje, persistem na propriedade da terra, como foi mencionado, no mercado de trabalho, na universidade, no conhecimento. É vasta o acerto de contas que o Brasil tem que fazer com ele mesmo nesse ponto específico de reconhecimento da população afro-brasileira. E, portanto, eu vi daqui a expressão não vidadeira como expressão em direito à questão dos quilombolas. Os quilombolas são, na verdade, o acompanhamento da história do Brasil. E, portanto, eu peço da tribuna do Supremo Tribunal Federal a improcedência dessa ação direta de constitucionalidade. Muito obrigado.